Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário Ricardo Soutulo, que é da Nova Acrópole de Santos, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, Danilo. Olá a todos. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre a história sob o olhar da filosofia. Não vamos esgotar o tema, e não é essa a nossa ideia, e muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas como ressaltamos em todas as ocasiões, nós vamos conversar, refletir, ponderar e, por fim, extrair elementos que sejam úteis e práticos para as nossas vidas de maneira geral. Bom, nós falávamos antes de começar a gravação, não é, Ricardo, em relação a essa questão que traz a história. A palavra história, o conceito do que significa a história. Nós pensamos muitas das vezes que a história é apenas uma matéria que nós estudamos, seja numa escola pública ou privada, quando somos crianças, jovens, vamos amadurecendo e indo para a faculdade. A gente tem uma imagem da história como um registro cronológico daquilo que é importante para uma cidade, para um povo, para uma civilização, para o mundo em geral. Mas eu gostaria que, além disso, além de ser uma matéria, dessa conotação que a história tem como matéria, eu gostaria que você falasse, além disso, sobre a história como a memória da humanidade, como esse aspecto profundo de transmissão e de atemporalidade. Sim, Danilo, é exatamente isso. A gente tem uma certa forma de pensar, talvez até um certo estigma em relação a esse conceito da história, né? Quando nos perguntam sobre o que é história, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são datas, personagens históricos, talvez algum momento de maior, algum fato de maior ou menor valor para uma civilização ou para a humanidade, mas se restringe a uma cátedra. É algo muito reducionista, né? É algo muito pequeno, se a gente for falar da história com H maiúsculo, né? Na verdade, a história, principalmente quando a gente estuda os povos tradicionais, né, tem contato com esses povos, a gente vê que a história era muito mais do que isso. A história, na verdade, era a memória da humanidade. Como assim? A história, na verdade, sempre esteve relacionada com recolhimento de experiências. Sempre esteve relacionada com a ideia de repetir os acertos e não repetir os erros. Seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo, né, como sociedade, como Estado, a gente vai ver que, no fim das contas, a história acaba sendo um grande aglomerado de experiências da própria humanidade. Então, no fim das contas, era utilizada exatamente com essa finalidade. Repetir acertos e não repetir erros. Resumindo, a história tem uma tendência evolutiva no melhor aspecto, né? De caminhar rumo a algo mais alto, rumo a algo superior, né? Sem dúvida, inclusive, enquanto você falava, eu pensei num exemplo bem objetivo em relação a isso, né? Quando a gente lembra da história dos nossos pais, ou a gente se dá ao luxo de perguntar como eles se conheceram, quais foram as suas relações, quais são os vínculos que eles tiveram para que se casassem, tivessem filhos, qual é a história dos nossos avós, que a gente pergunta para eles também, em algum momento deveríamos fazer isso. Tudo isso indica que nós estamos buscando saber as nossas origens, as nossas raízes. E isso traz a ideia da pergunta que eu vou te fazer agora, que está relacionada com a questão da identidade, ou seja, a história como elemento de identidade humana. Porque se nós não sabemos quem nós somos, as nossas raízes, os nossos valores humanos, a gente tem uma tendência muito grande a se perder no caminho da vida, que é complexo, é um emaranhado de experiências que, sem uma consciência, fazem com que a gente não entenda que há uma unidade nas coisas, mas sim uma dispersão. Muito pelo contrário, a história como identidade nos dá um aspecto profundo de uma possibilidade de nos reconhecermos através das nossas experiências que os nossos antepassados trouxeram. E isso vai muito longe, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu vou usar um exemplo lúdico para clarear um pouco essa ideia, né, de história como identidade, né? Vamos imaginar o seguinte, que um dia a gente está saindo da nossa casa, tranquilamente, rumo ao nosso trabalho, e por algum motivo, sei lá, cai um vaso na nossa cabeça e andando na rua e ficamos inconscientes. Apagamos. E quando a gente volta, a gente não lembra de mais nada. A gente não sabe de onde veio, não sabe o nosso próprio nome e não sabe para onde vai. Houve um apagão, né? Não há memória.
Quando a gente fica nesse estado, a gente está muito frágil, né? Imagina que nesse processo que você está se tentando puxar da sua memória quem é você, da onde você veio, para onde você vai, aparece uma pessoa e fala, não, eu sei quem é você. Você é tal cara que veio de tal lugar e estava indo para tal lugar. Como você não tem referência, não resta outra opção a não ser acreditar. Se essa é a sua real identidade, se essa é a sua real memória, não sabemos. Mas como você não tem opção, o que resta é acreditar. Isso muda toda a direção do seu destino, isso muda toda a sua concepção de passado, isso muda toda a sua concepção de quem você é. Resumindo, não saber a própria história acaba mudando completamente quem a gente é. Ou até mesmo o nosso destino. Destino no sentido de para onde vamos. Então, a memória como identidade, quando a gente traz esse tema, né, é exatamente a gente saber quais são os nossos princípios, de onde nós viemos, por que estamos aqui, o que devemos fazer. E na ideia de destino, em última instância, que é o que devemos alcançar, o que devemos construir, aonde devemos chegar. Se não temos história, tudo fica muito solto. E aí a gente acaba sendo vítima de certas coisas. Por exemplo, de manipulações, de opiniões. Afinal de contas, a gente não sabe de onde veio nem para onde vai, então qualquer coisa serve. Então a gente acaba sendo realmente vítima de manipulações, jogos de interesse, enfim. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar para você algo bem específico. Quando a gente perde essa memória, essa característica de lembrar quem nós somos, de onde viemos, quais são as nossas virtudes, quais são os valores pelos quais a gente atua cotidianamente, isso faz com que a gente perca a noção de indivíduo e de sociedade e, por conseguinte, de um Estado. Por exemplo, os romanos tinham uma ideia de identidade muito clara em relação aos seus valores, às suas virtudes, e isso se deu em um período da história. A gente pode encontrar a mesma coisa em relação aos egípcios, ou seja, a valores e a ideias específicas, a ideais que definem uma civilização. Por isso ela é tão lembrada historicamente. Agora, quando não há esse processo, a gente acaba se fragilizando. Ou seja, nós ficamos mais débeis, mais frágeis perante a própria história, perante o nosso próprio destino, digamos assim, tanto individual quanto coletivamente. Eu gostaria que você falasse sobre algum exemplo, inclusive, que você queira relatar nesse sentido, porque é muito importante que a gente saiba quem nós somos de uma maneira mais profunda e que a gente construa essa identidade humana. E nesse processo, é evidente que a filosofia e todos os valores morais atemporais são preponderantes. E quando esse processo não acontece, quando isso não está inserido no nosso modo de vida, nós nos fragilizamos como indivíduos e coletivamente se dá o mesmo processo. E por isso eu gostaria que você falasse dessa questão específica da ausência de identidade como um processo de fragilização individual, coletiva e civilizatória também. Talvez um ponto mais sério disso seja o fato de que, sem identidade, ficamos mais frágeis, né? Ficamos suscetíveis à manipulação, sendo vítimas de jogos de interesses, enfim. De exemplos, o que podemos trazer, e eu acho que é até relativamente próximo ao nosso mundo ocidental, são os próprios romanos, que nem você citou. Quando a gente pega os historiadores romanos, basicamente eles têm uma preocupação, que é realmente guardar experiências. Quando você pega um Cícero, você pega um Tito Livio, você pega um Tácito, que tiveram essa finalidade histórica, você vê que a preocupação maior deles é um aspecto que era fundamental em Roma, que era a política. Não a política no sentido vulgar que conhecemos hoje, mas a política como essa capacidade de convivência e essa capacidade de dirigir homens, de dirigir a humanidade. Então a gente vai ver constantemente a história relacionada com a política, porque é um aspecto humano que não pode ter muitos erros. É um aspecto humano fundamental. Então a história vai ser meio que um livro de experiências para que erros não se repitam e acertos ocorram novamente. Até mesmo tem uma obra do Tácito, chamado Germânia, que ele fala dos povos bárbaros. Os germanos, né, que eram chamados de bárbaros. E é interessante porque quando ele relata esses... É um livro bem fininho, é um livro de, sei lá, de 50, 60 páginas.
E quando ele relata sobre esse povo, ele relata as virtudes desse povo. Ele relata o que tem de melhor, mesmo sendo romano. Resumindo, é um recolhimento de experiências. É uma visão muito ampla, né? Não é uma visão que está presa à sua civilização, ao seu momento histórico, é uma visão ampla. Então a gente vai ver, talvez, a expressão, né, que os romanos usam, né, como a história como mestra de vida, isso fica muito claro quando a gente pega alguns bons historiadores dessa época e vê como a história era uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano e recolhimento dessas experiências. Se a gente for ver no aspecto individual, né, complementando um pouco a resposta, sem história ou sem memória e como consequência sem a identidade, como eu falei, a gente fica muito frágil, né? E essa fragilidade acarreta com que a gente seja levado por modas no nosso período, em especial modas. Certas formas de pensar que não condizem com a gente, certas formas de sentir que não condizem com a gente, incluindo certas formas de atuar, que não são muito próprias do homem, vamos chamar assim, né? Do seu aspecto mais alto. Então, quando a gente fala da história como essa ferramenta, né, que pode nos afirmar em relação a nós mesmos, estamos falando nessa ideia de sermos cada vez mais nós mesmos através da história. Não sermos arrastados. Num mundo tão carente de valores, né? E quando eu falo carente de valores, eu quero dizer que num mundo em que as pessoas estão buscando coisas e acabam achando pseudo-valores, né? Então se faz fundamental essa ferramenta que a gente conhece hoje como história. E essa ferramenta chamada história, como você bem colocou, inclusive você falava dos romanos no início da sua fala, e é curioso observar como a história é um processo de transmissão de valores. Inclusive, quando a gente se detém a estudar, por exemplo, os povos antigos, ou os povos tradicionais, como a gente costuma dizer, por exemplo, os romanos já citados, enfim, esses povos tradicionais da antiguidade, 3.000, 4.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos atrás, todos eles deixam um legado muito importante através do registro histórico. E a palavra que me vem à mente é a palavra tradição. Por exemplo, quando a gente estuda Edward Gibbon, só como um exemplo, onde ele relata o povo romano da época de Nerva, da época de Marco Aurélio, ele relata um período áureo da história, onde uma série de experiências e de valores foram difundidos naquele momento e o povo vivenciou aquelas experiências com mais profundidade. Por isso, é importante falar sobre essa ideia da história como um aspecto de tradição e de transmissão de valores atemporais, de profundidades em relação a virtudes. E isso, para os povos antigos, como eu já havia relatado, é algo muito importante. E eu gostaria que você falasse também da importância de nós compreendermos essa visão que eles tinham desse processo histórico da tradição, da transmissão, e esse valor que eles davam para a história, e o que nós podemos aprender das experiências deles também, porque independente de nós sermos romanos ou não, egípcios ou não, a experiência ela é humana, e portanto ela transpassa as questões geográficas e temporais também. Os povos tradicionais, que nem você falou, acho que tem duas palavras que definem muito bem, né? Uma delas você já citou, que é a transmissão, e a outra é continuidade. A ideia de transmitir para que o processo continue, né? Se a gente está falando que a história acaba sendo uma ferramenta para que a gente vá rumo a um destino, é mais que necessário que tenha uma continuidade, né? Um galgar constante, né? Uma construção constante. Para os povos tradicionais, a história vai acabar sendo tão essencial, tão fundamental, que a história vai fazer parte da vida mítica. Quando a gente vê, por exemplo, os gregos, né, a gente vai ver que vai ter uma deusa da memória, Mnemosyne. E essa deusa vai ter relações com um dos deuses principais do Olimpo, né, que é Zeus, que encarna toda a ideia de potência, né, de força. E os filhos desses deuses surgem as musas, as 9 musas, né, que são as artes, podemos chamar assim, né. E uma delas se chama Clio, que é a musa da história. É muito interessante se a gente para refletir porque a história é uma deusa, né? Que aspecto é esse, né? Tão importante. Para os gregos, as musas eram fundamentais porque sem as musas, o homem não se constituía como grego. Ele não se tornava um indivíduo.
Resumindo, as musas eram um aspecto fundamental da formação do homem grego, da educação grega. E sem memória, não é possível ter formação. Não é possível você integrar esses ensinamentos dentro de si. Então, a memória, nesse aspecto de recolhimento de experiência, é fundamental para a formação do homem grego. Como eu citei, né, os romanos eram um pouco mais práticos nesse aspecto, né, vamos chamar assim. Os grandes historiadores que a gente vê ocidentais, em especial, a gente vai vendo entre os romanos, né, com o intuito mesmo de não repetir erros e desenvolver acertos. Mas um aspecto que eu acho que vale ressaltar novamente é exatamente a história, os povos tradicionais, né, a história como uma forma de transmissão para que haja uma continuidade rumo ao seu destino. Que nem você citou, se não tem história, vai estar eternamente recomeçando. Não faz nem sentido, né? Chega a ser pouco inteligente. Então, com história, dá esse sentido perpétuo rumo ao seu destino, né? Então, sempre a gente vai ver sempre esse teor mítico por trás da experiência da humanidade, por trás do desenvolvimento dessas experiências. Tem uma outra questão que não há como não fazê-la em relação aos mitos. A ideia que nós temos hoje, de um modo geral, ela é bastante limitada em relação ao que significa um mito. A gente relaciona um mito como uma lenda, como uma historinha para criança, algo no âmbito da fantasia, algo que é ilusório, que não é real, enfim, e que não tem serventia, por conseguinte. O que é equivocado, porque quando a gente vai estudar Platão, só como um exemplo, ele recorre muitas das vezes aos mitos. E o mito tem sempre uma moral. É como se fosse uma fábula, seja de La Fontaine, de Esopo ou de outro grande fabulista de qualquer lugar do mundo, onde em cada fábula há uma moral da história, ou seja, há um ensinamento. O mito é a mesma coisa, com muito mais profundidade. E, por exemplo, historicamente, a gente consegue datar certos eventos históricos. E quando isso foge a uma datação histórica, às vezes acaba caindo num processo mítico, onde nós não sabemos quando isso aconteceu e em que lugar aconteceu. Isso pouco importa, mas o que importa é a história, o mito que está ali por trás, o que se resguarda profundamente, o que se revela e aquilo que nós podemos compreender como uma realidade profunda, vivencial e, claro, aplicável em nossas vidas, como, por exemplo, os mitos heróicos dos heróis, das heroínas, que nos ensinam um modelo de exemplo de valores ante as provas da vida. Eu gostaria que você falasse dessa relação mito e história, justamente em função desses aspectos que eu relatei, para que a gente compreenda que há uma fundamentação nisso tudo e não é uma historinha para criança no sentido pejorativo do que isso implica. Sim, esse é um aspecto fundamental, Danilo. Fundamental mesmo. O mito, que nem você falou, não é uma historinha, né? Que nem alguns autores colocam, né? Como uma forma de explicar fenômenos da natureza, né? Uma história para explicar fenômenos da natureza. Não. O mito fala da realidade profunda do ser humano. Seja no surgimento do cosmos, seja no surgimento da humanidade, seja na fundação de uma civilização, seja no desenvolver de uma virtude, seja no combate contra debilidades internas, sempre vai ter um mito. Então, o mito é meio que o espírito de um povo. E a história são os fatos, que nem você falou, são os acontecimentos. Qual é a grande relação que há entre esses dois aspectos? É que todo fato é movido por um mito. Os fatos, na verdade, a expressão de um fato, teve como motor uma ânsia interna, algo de caráter espiritual, geralmente. Por exemplo, o que leva um povo a construir um templo, o que leva um povo a sair em campanha e expandir um território, o que leva um povo a ser de caráter mais filosófico, ou mais artístico, ou mais marcial. Tudo isso é porque está regido por um mito. É um olhar muito profundo, na verdade, que infelizmente o homem contemporâneo foi perdendo. Que toda expressão factual, né, toda expressão manifestada, vamos chamar assim, na verdade, é apenas um resultado de uma mentalidade mítica, né? É movido por um espírito mítico. Por exemplo, se você quer entender por que o povo espartano
é de caráter marcial e tem essa forma de pensar e essa forma de vida? Você tem que entender seus mitos. Sem a gente investigar, conhecer os aspectos míticos, a gente vai cair em preconceitos, a gente vai cair em dogmas, a gente vai cair em opiniões. Que, diga-se de passagem, é algo muito atual, né? Por mais que Platão falasse sobre a doxa, né, que é a opinião, é algo muito atual. Porém, se a gente conhece os mitos de um povo, a gente vai entender o porquê tal povo agiu de tal forma. Resumindo, os fatos, a história, é apenas a expressão de algo mais interno, que geralmente é de caráter mítico. Caminhando agora para o encerramento do nosso podcast, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, tratando de elementos que você não abordou ao longo da nossa conversa, fazendo uma síntese do que você considera como principal nesse processo de olhar a história do ponto de vista da filosofia e como nós podemos fazer isso também, sendo estudantes ou não de filosofia, praticantes ou não de filosofia, de uma maneira inteligente, de uma maneira eficaz, para que a gente possa se relacionar com a história e construir também a nossa história. Por isso que é muito importante esse processo filosófico para olhar para a história, e com essa mensagem eu gostaria que você encerrasse então o nosso podcast de hoje. Como a gente já acrescentou, né? No mundo que carece até certo ponto de valores, né? A gente tem acesso à história, a grandes feitos, a grandes homens. Tudo isso inspira a alma, né? Tudo isso inspira a humanidade. Tudo isso faz com que ela tenha esperança. Então, a história faz a gente se lembrar e resgata certas experiências que, talvez, pelo fato das dificuldades atuais, parecem perdidas, mas não estão perdidas, porque pertence a nós, pertence à humanidade. Então, a história, tanto no seu aspecto individual como coletivo, se bem trabalhada, se bem investigada, se bem desenvolvida, ela realmente pode elevar a humanidade de patamar. Pode fazer com que a gente se torne um pouco mais alto, um pouco mais elevado, e nos dê um destino claro para onde a gente deve ir. E também nos dê uma ideia de ancestralidade, sabe? Da onde nós viemos, quem veio antes de nós, o que fizeram. E com tudo isso, fica cada vez mais claro o nosso destino enquanto humanidade. Porque, afinal de contas, a humanidade é una, né? Por mais que as formas sejam diferentes, o espírito é o mesmo. Então, a história pode realmente nos dar um panorama de destino. Um panorama por onde nós devemos ir e a grandeza da onde nós devemos chegar. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje, agradecendo novamente a presença do professor Ricardo Soutulo, da Nova Acrópole de Santos, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn e chama-se Agnus Dei.